céu. 27 de agosto. Passe algum tempo comigo pelo simples prazer de estar em minha companhia. Posso iluminar o mais nebuloso dos dias. Posso tornar o cotidiano interessante. Você tem de repetir muitas tarefas no dia a dia e essa monotonia pode atrapalhar seu raciocínio, fazendo com que sua mente passe a funcionar no piloto automático. Uma mente sem foco fica vulnerável ao mundo, à carne, ao mal, coisas que deprimem seus pensamentos. À medida que seu raciocínio se deteriora, você fica mais confuso e sem rumo. O melhor remédio para isso é redirecionar seu coração para mim, que sou seu companheiro constante. Até mesmo o mais conturbado dos dias se abre à sua frente quando você anda ao meu lado. Eu o sigo para onde você for, iluminando seu caminho. Bom, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso amado Deus, amado Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que cuida desse momento para a gente. Agradecer por estarmos aqui em mais um dia, prestes a encerrar mais uma semana desse ano que está passando tão rápido. Pai, obrigada por zelar pelos nossos projetos, pela nossa rotina, e obrigada por fazer a gente direcionar o pensamento, direcionar nossas intenções para esse momento agora. Que a rotina, as tarefas não nos façam esquecer do que realmente é importante, que é pararmos, nos centrarmos e direcionarmos nossos pensamentos para o Evangelho, para o amor, para a caridade. Que possamos dar início a mais um Evangelho, aprendendo a dar, aprendendo a receber, aprendendo sempre a fazer boas coisas, ter bons pensamentos, levando isso para além de nós, sempre fortalecendo o nosso lar, fortalecendo o lugar por onde passamos, que possamos sempre ser essa luz, onde quer que a gente esteja. Assim seja. E assim seja. Hora do café, Amanda? Ah! Vai ser. Hora do iogurte. Gente, quem gostaria de ler o Evangelho hoje, de abrir o Evangelho para ler, levanta o dedinho. Todo mundo levantou o dedinho. Lívia. Luciana também. Parou ímpar. Pedra, papel e tesoura. Deixa ela. Vai, Lívia. Deu uma travada aqui, mas voltou. Eita. Vamos lá. Foi numa página que não tem nada. Eu vou ler o capítulo 27, item 9. Ação da prece, transmissão do pensamento. É o capítulo 27, item 9. Vamos lá? Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas por
na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando modos de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como os somos, neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o fluido do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, do encarnado ou desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, transmitindo-nos suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, um homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, assim como afasta de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta, até o fim de seus dias, uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força de resistir às tentações. Eu vou parar por aqui, porque o próximo item é mais extenso. Bom, a prece, né? Vamos lá. O que acontece? A gente sabe, né, que o pensamento é muito além da prece, que aqui ele direcionou para a prece, mas muito além da prece, os nossos pensamentos como uma coisa geral, né, tem muito poder, né? E não é diferente com a prece, a gente sabe disso. E a gente sabe que diante dos estudos, né, Kardec, no Pentateuco, ele fala muito sobre isso, né, que a gente está banhado nesse fluido, né, no fluido cósmico universal, e é isso que nos interliga, vamos assim dizer, né, é isso que dá origem, né, a tudo que somos, a tudo que é criação, né, a gente sabe, é criação de Deus, a gente sabe que dá origem a tudo que a gente conhece, a tudo que a gente sabe, teve, né, sua passagem ali no fluido cósmico universal. Então, de certa forma, a gente não vê, né, mas estamos sim interligados uns aos outros. Primeiramente, você nem precisa acreditar no fluido cósmico universal, vamos assim dizer, se a pessoa não quiser acreditar, né? É só a gente pensar o seguinte, por exemplo, a gente está usando justamente uma força, né, nesse exato momento, nosso Wi-Fi de casa, ou 4G, o que a gente esteja usando para estar aqui online no Zoom. A gente não está vendo as partículas de Wi-Fi ou as partículas de 4G dançando aqui, se conectando no
no celular ou no computador, mas a gente sabe que elas existem, né? Então, a mesma coisa com esse fluido, e a mesma coisa é com o nosso pensamento, e a mesma coisa com a nossa prece. As coisas vão se interligando e vão passando através de nós, né? Vai ter um momento que a gente vai ter mais esclarecimento e mais visão em relação a isso. Mas no momento basta a gente saber que ela existe e que ela está aqui, entendeu? Em volta da gente. A gente, como espíritas e outros também, outras religiões, né? Enfim, várias. Temos o espiritismo, temos a prática de Reiki também, né? O passe energético. A gente sabe que a pessoa, né, tem todo um preparo para fazer aquele passe e ela utiliza o quê? As mãos. Aquilo ali é uma troca de energia que está acontecendo. A gente não está vendo a energia saindo da nossa mão, nem entrando no corpo da pessoa ou saindo do corpo da pessoa e passando para a gente. Enfim, a gente não está vendo isso, mas a gente sabe que existe, né? E então nós teríamos que ter uma visão muito materialista, vamos assim dizer, para não acreditar nessas coisas, né? Para não acreditar que o pensamento ele tem poder. A gente sabe disso, né? A gente sabe que quando a gente está mal, parece que todos os pensamentos, os piores possíveis, passam na nossa mente, e quando a gente está bem, a gente tem pensamentos agradáveis. Então, isso, você não precisa, foi o que eu falei, você não precisa acreditar em nada disso, mas você tem consciência de que alguma coisa está ali, de que alguma coisa existe, vamos assim dizer, né? Então, a partir do momento que a gente entende que a prece, né, faz parte disso, a gente tem que se usar, né, da sabedoria, vamos assim dizer, para explorar isso, né? Explorar num bom sentido, de saber que eu posso almejar o que eu quero, né? Claro, coisas lícitas, né? E pedir isso à espiritualidade, pedir isso para Deus, né? Que se for num tempo certo, se for para ser da gente mesmo, e se trabalharmos para isso também, as coisas vão acontecendo. Mas um dos fatores, né, disso é a gente estar com esse pensamento virado para esse objetivo, né? Para esse projeto, para esse desejo, seja lá o que for, né? O pensamento ele tem que estar moldado, vamos assim dizer, para isso, né? Para essa intenção. O que já é meio caminho andado, já nos ajuda muito. Eu lembro também, tem na cultura, eu não sei se é chinesa, mas é a cultura oriental. Eu tenho quase certeza que é na China. Eles acreditam, né, que cada pessoa, as pessoas ligadas ao nosso destino, por exemplo, eu, meus pais, meu marido, somos ligados por um fiozinho invisível de cor vermelha e vai ligando todas as pessoas que vão passar pela nossa vida, né? Então, isso é o quê? Isso é energia. Não precisa necessariamente ser um fiozinho vermelho, mas é a energia que vai interligando, é a simpatia, né? Que uma hora vai passando de pessoa por pessoa, daqui a pouco espíritos simpáticos, né? Uma hora eu conheço um, outra hora eu conheço, não, reencontro, né? Eu reencontro um, reencontro outro. Então a gente vê que tudo é energia, tudo é esse imã, né? É só a gente pensar no imã. O imã ele atrai e ele repele. Então é justamente isso que essas intenções, esses pensamentos fazem, né? A gente tem o contato com esse imã, né? A gente vê que ele existe, mas acontece a mesma coisa com essas energias que a gente ainda não vê, vamos assim dizer. Então, quando a gente tem essa intenção, quando a gente projeta, né, essas coisas, eu queria isso, eu queria aquilo, e começa a trabalhar em cima disso, eu acredito muito assim que
quando é para ser nosso, assim, não tem muito erro, entendeu? Acaba acontecendo depois do trabalho, né, e da intenção, as coisas vão acontecendo. E em formato de prece, né, a gente pode estar pedindo por isso. Não é errado a gente pedir as coisas, né? Eu já falei isso aqui, acho que há pouco tempo. Não é errado a gente pedir as coisas para Deus, não é errado pedir para a espiritualidade, né? É óbvio, coisas boas, né? Coisas que vão acrescentar na nossa vida, coisas que a gente tem um desejo de ter, de realizar. É sempre bom a gente manter, né, essa sintonia. E através da prece, a gente mantém essa sintonia. A prece, ela pode ser pedindo por alguma coisa, como ele falou aqui, pode ser em agradecimento, né, pelas coisas que já temos, pelas coisas que já conquistamos, pode ser por alguém que a gente está preocupado, né? Muitas pessoas hoje em dia, né, diante dessa situação toda, ficaram internadas, né, nos hospitais, enfim, e com certeza as intenções, as orações, as preces chegaram de alguma forma, né, até essa pessoa, até essas pessoas que estavam precisando, né? Então a gente vê que vai criando, né, essa energia, essa corrente que vai tendo a sua intenção. É só a gente parar, se concentrar e pedir por aquela pessoa, né? Pedir por aquela situação que de alguma forma vai encontrar o seu caminho, né? E vai chegar até essa pessoa através da espiritualidade. E não importa, como ele falou aqui, para quem a gente pede, né? Se é para a espiritualidade amiga, os católicos, por exemplo, né? Podem pedir por Maria, né? A Virgem Maria, pode pedir, tem muitos católicos são devotos de São Jorge, né? Santo Antônio, enfim, não importa, sempre vai chegar para a falange, para a espiritualidade que trabalha nesse setor, vamos assim dizer, né? E sempre vai ser encaminhado as preces para eles e as coisas vão, né? Vão acontecendo, né? Vamos assim dizer. A espiritualidade, ela também trabalha, né? A gente não tem que ter aquela coisa na cabeça de que eles ficam paradinhos lá porque já são anjinhos ou santinhos. Eles também trabalham, né? Também estão em ação. Então, quando eles recebem essas preces, eles tendem a auxiliar, claro, acima, né, de toda a orientação divina, de toda a autorização, né, divina. Mas é aí que a gente, né, não tem problema nenhum, como eu falei. Os católicos, enfim, os evangélicos que falam muito do Espírito Santo são, né, sendo boa, nosso pensamento positivo. Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que sabe que tenha sempre um pensamento positivo, enfim, não é fácil, mas a gente tem que sempre trabalhar na nossa mente que quando eu tenho pensamentos positivos, quando eu tenho bons pensamentos, vai ser melhor, vamos assim dizer, né? E quando tem me arrastar ainda mais para baixo, a gente tem que pelo menos ter essa consciência para quando a gente estiver meio mal, né? A gente saber que, espera lá, vamos pensar um pouco, respirar, né? Respeitar o seu momento, mas saber que a gente pode ir para um lugar melhor, vamos assim dizer, né? Dar aquele respiro, né? Então, esse é o poder da prece. Não tem nada de místico, né? Que tanto falam. A prece não é mística, a prece é energia sendo movimentada, vamos assim dizer. Se eu peço pelo meu pai, pela minha mãe, se eu peço por um avô ou uma avó que já faleceu, essa energia é movimentada, essa intenção está sendo movimentada. Então, a prece nada mais é do que isso, né? A gente tira essa parte do misticismo, né? E leva para essa parte mais, vamos assim dizer, científica, como eu falei, do Wi-Fi, do 4G, né? Que passa pela gente através, né? Através da energia, através de satélites. Então, a gente sabe que funciona mais ou menos assim, dessa forma, só que em âmbito espiritual, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. Show! Quem mais gostaria de falar do nosso tema maravilhoso? Levanta seu dedinho. Luciana. Concordo com a Lívia.
Hoje mesmo eu postei uma parte de uma live que eu estava assistindo exatamente sobre isso, um cientista falando sobre as energias sutis. A ciência não consegue explicar, porque é um outro tipo de saber. A ciência, ela entende, ela estuda, ela certifica aquilo que é palpável, mas o sutil ainda não é, a gente não consegue ainda trazer para o científico, porque você não vê, você só sente. Então é mais complicado para você debater com alguém nesse nível. Por exemplo, no texto falando sobre a prece ela tem um poder. As pessoas que são céticas, que não acreditam, pedem comprovação daquilo científica, mas nem tudo a gente vai conseguir explicar cientificamente. E a energia, ela é isso. Você até falou, no texto fala sobre o fluido cósmico, né? E determinadas civilizações, né, culturas, utilizam outros nomes. Por exemplo, os yogis falam que é o prana, né? É a mesma coisa. No Reiki, a gente fala que é o Ki, né? Que é essa energia universal. Você canaliza ela e aí você pode transmitir. Você não é você que está transmitindo, você é um canal dessa energia. Então, assim, é muito importante esse texto falar sobre isso, porque é por um outro viés, né? O espiritismo, ele te abre ele expande a sua capacidade de pensar sobre outras coisas, inclusive sobre essa energia que circula em todos nós. E isso, cada vez mais, a gente vem estudando, a gente está se abrindo mais para essas coisas. Na física quântica, isso também é muito estudado. Essa questão de você, que agora todo mundo fala que é você materializar um desejo, como é que fala? É manifestar, né? Você manifesta e aquilo acontece. Você tem que saber manifestar para poder acontecer. Na verdade, na física quântica, a gente estuda que o universo é de infinitas possibilidades, tudo é possível. Por que a gente não consegue acesso de que o universo funciona através de leis, né? De energia, de frequência, de vibração, e você precisa colapsar uma ideia, entra nessa frequência de verdade mesmo, e aí você materializa. Isso tudo está sendo estudado agora, assim, tá tendo esse boom, né? E daqui para frente, essa vai ser a grande virada, a grande chave, assim, para todo mundo que se abrir para esse conhecimento. E o Espiritismo já vem falando disso há muito tempo, né? O Kardec vem falando disso há muito tempo, e esse texto comprova isso, que a ação da prece, essa transmissão de quando você ora por uma pessoa com aquela intenção mesmo, como a Lívia falou, com todo aquele sentimento, você entra naquela frequência mesmo da cura, você acaba colapsando essa ideia, como a física quântica fala, e aquilo acontece, a pessoa se cura, você beneficia a pessoa através de uma prece, porque você entrou naquela frequência, né? Então, eu entendo que o universo, ele trabalha a nível de frequência e vibração mesmo, não é nem o que você fala, é a energia que você produz naquela hora. Por isso que a prece, você não precisa saber falar difícil ou ter a prece mais linda do mundo. O que você precisa é vibrar aquilo que você está querendo, que você está, né, pedindo ali naquele momento. Então, independente do que você estiver falando, se você estiver realmente vibrando aquilo ali, vai ser atendido. Então, na minha visão, é assim, né? O universo, ele trabalha através dessas leis todas, e é muito importante que a gente busque esse conhecimento cada vez mais. Que a gente procure entender a nossa missão aqui como espíritas através dessa expansão, né? De que a gente tem esse poder mesmo e de que como é que a gente faz para acessar isso com mais qualidade. E é isso. E esse texto ele é gigante, eu acho que vale a gente ler, né? A terminar de ler depois em casa, cada um. Ai, alguém levantou o dedo? Deixa eu contar minha história. A Luciana falou de manifestação e eu lembrei, né?
tô eu querendo comprar uma moto. Começo de agosto. Dia 31 agora, terça-feira, é meu aniversário. Aí eu, poxa, será meu presente de aniversário? Fui lá na loja. Não tinha. Não está vendendo. Não estão fabricando por causa do Covid. Nananã. Aí eu, poxa, mas nem depois do dia 20? Não, não tem previsão. Poxa, eu queria pro meu aniversário, tá bom. Aí conversando com uma amiga, eu estava até lendo essa frase, a Denise, ela botou assim, aguarda e confia que o universo conspira. Aguarda e confia que o universo conspira. Eu, pô, gostei, hein? Aguarda e confia que o universo conspira. Ela entra no site, faz lá o cadastro e entra na fila de espera. Quando chegar, chegou. Aí, no dia seguinte, o cara me ligou. Ó, Suzana, você vai estar aqui na fila de espera. Aí eu, tá, pro final de agosto vai chegar? Ele, não. Final de setembro, talvez. Aí eu, tá. Queria pro final de agosto, meu aniversário, meu presente. Não, final de setembro, tá bom. Aí ontem, eu mandei a mensagem para ele ontem, falei assim, poxa, mas nem se eu pedir outra marca, outro modelo, ele, Suzana, chegou. Vou montar. Vem buscar amanhã. Fui buscar hoje, minha moto. Antes do meu aniversário. Nem acreditei. Mandei mensagem pra Denise. Aí fui. Aguarde e confia que o universo conspira. Quer dizer, fala. Não, eu falei o universo conspirou, com certeza. Eu pedi, queria antes do meu aniversário. Não tinha, fiquei na fila de espera. Consegui. Muita gratidão, né, pelo dia de hoje. Ontem já fiquei feliz pra caramba, que eu já sabia, né? E deu tudo certo. E eu tô muito feliz. Que traga muitas bênçãos, né? Alguém mais gostaria de falar do nosso tema? A Lívia deu um exemplo muito legal, né, do Wi-Fi, que a gente não está vendo, mas que a gente sabe que existe, né? O Rafael Xavier, um cara que a gente segue, muito inteligente, a gente adora ouvir as lives dele. Ele fala também, eu já até falei isso aqui, que é como se fosse cada um de nós é uma conta do cordão, né? E aí aquele fio que passa em todas as contas é o fluido, né? A gente está mergulhado, como no texto fala. A gente está mergulhado e todo mundo está conectado. Quer falar, Lívia? Fala. Não, você falou da sua moto, foi muito engraçado, aí eu comecei a pensar, né? Quando eu comecei a namorar meu marido, foi em 2015. A gente já começou a namorar com pretensão de casar, né? A gente já queria casar. E aí, porque a gente já se conhecia há uns 2, 3 anos, né? Já éramos amigos. Aí a gente fez uma lista, tipo, no papel mesmo, de tudo que a gente precisava, mais ou menos assim, das coisas importantes, né, para poder casar, né, e tal. E aí a gente jogou o casamento, cara, só vai dar lá para 2019, 2020, para que vai rolar esse casamento, tal, que a gente queria fazer uma festinha, tal, aquela coisa toda. Aí, tá, escrevemos, não, mas tá bom, vamos fazendo, né, e tal. Olha, eu sei que a vida, não é a vida, né? É Deus, né? É o universo conspirando, né? Fez assim que eu já estou indo para quase 5 anos de casado. Tipo, a gente casou em 2017, era para casar em 19 ou 20, a gente casou em 17, e foi tudo assim, vum, 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 acontecendo. Até minha mãe fala, nossa, eu não sei como... Se você me perguntar como é que a gente fez o casamento, como é que a gente organizou tudo, como é que a gente pagou, como é que a gente... Eu nem falei, mãe, também nem sei, mãe, nem sei. A gente foi muito louco, foi fazendo e foi acontecendo. Então, muitas coisas, assim, que eu gosto de... muitas coisas, assim, eu gosto de botar no papel, sabe? Quando eu desejo alguma coisa, né? E... Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E às vezes, quando a gente menos espera, claro, tem coisas que demoram, mas tem coisas que a gente menos espera, né? Que acontece, não só com coisa material, né? Mas com tudo, com tudo. As coisas vão acontecendo, e quando a gente percebe lá atrás, poxa, lembra que você queria tal coisa? Você conseguiu, lembra? E você fala, é mesmo, eu consegui. Então, tudo é muito também do trabalho, né? Mas também muito da força do pensamento.
Gente, esse negócio de manifestar dá muito. A Luciana tem uma história, mas ela não pode contar as histórias nos bastidores. Nos bastidores. A Amanda tem uma história de manifestar. Quer falar, Amanda? Fala rapidinho. Não ia falar da história, não, mas eu ia falar o seguinte: manifestar estando disposto e disponível para o que vier. Porque às vezes a gente racionalmente quer uma coisa, mas não vai curando por dentro para poder receber. O universo sempre está pronto para poder dar para a gente. Mas se a gente não tiver disponível para receber, a bênção vai passar. E vai passar. E a oportunidade passa porque a gente está refratário. Nesse sentido, o autoconhecimento realmente, você saber quais são essas feridas que têm que ser curadas, é muito importante, porque senão a gente fica assim, poxa, não acontece. Será que a gente está realmente disponível para receber na hora que chega? A gente tem que pensar sobre isso também. Isso mesmo. Lu, tu faz a prece final, Luciana? E a aniversariante ainda tá aí? Foi embora já. Ah, não, tá ali, ó. Aniversariante, Suelen. É isso mesmo, a gente precisa estar alinhado ao universo, né? Fazer a nossa parte, entrar nesse alinhamento, que as coisas elas fluem por elas mesmas, sem esforço, né? Não precisa ser com esforço, é só estar alinhado. Vamos orar e vamos agradecer por mais um estudo, por essas presenças amorosas em nossos lares, que nos conduzem, que nos iluminam, que nos fazem intuir ideias, assuntos aqui, para que a gente possa compartilhar com os encarnados, desencarnados, que estão se beneficiando desse nosso estudo. Vamos agradecer também pela existência da nossa irmã Suelen, essa alma iluminada, essa gracinha de pessoa, tão maravilhosa, tão generosa. Que Jesus continue abençoando sua vida, Suelen, e todos as suas manifestações, seu caminho, que seja sempre abençoado por essa luz maior, pelo nosso Criador. E que todos também que não puderam estar aqui hoje, que recebam essa energia, essas bênçãos que vêm do alto. Que as nossas águas sejam fluidificadas nesse momento, que sejam energizadas, que sejam colocadas todas as bênçãos e curas para o nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional. E pedimos, Pai, que abençoe os nossos lares, as nossas famílias, as pessoas com as quais nós convivemos e todos os irmãos que se sentirem nesse momento abertos a receber a tua luz, possam receber. Agradecemos mais uma vez. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Vamos tirar nossa foto. Essa gracinha de pessoa virginiana, sabemos como somos. Preparando. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Vamos manifestar. Beijo, parabéns, Suelen. Aproveita. Parabéns.